Oi pessoal, hoje o nosso vídeo é um vídeo voltado para as pessoas que têm vontade de empreender, de montar seu próprio negócio, de deixar de ser funcionário de terceiros, de sair de uma situação de dificuldade, de desemprego, né? E ter, enfim, o seu negócio próprio e viver desse negócio. Então, eu estou trazendo agora para vocês 5 dicas para quem deseja montar um negócio e está com dificuldade de decidir sobre que negócio montar, né? Vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é sobre qual dos ramos escolher: indústria, comércio ou serviço, né? De um modo geral, a indústria é o ramo de maior dificuldade, né? Porque você precisa ter um conhecimento vasto, já um conhecimento mais aprofundado da atividade que é realizada na indústria. Então, se a gente decide montar uma fábrica, né, as dificuldades são muitas, a começar pela concorrência muito acirrada. As fábricas têm um nível de competitividade e produtividade que já são bastante elevados, né? E se você entra numa atividade de fabricação, seja lá qual produto for, né, o know-how ele é fundamental, né, para quem deseja montar um negócio. Então você precisa saber fazer, você precisa conhecer a indústria com certa profundidade para montar uma fábrica nos dias de hoje, né? Já serviço e comércio, né, o comércio é preciso adquirir conhecimento sobre comercialização, sobre vendas, sobre compras, né, sobre armazenamento, sobre estoque, né? Então você precisa ter um certo conhecimento, assim como no serviço também você tem que entender um pouco de prestação de serviço, mas essas duas atividades elas já não são tão complexas quanto a atividade de fabricação. A fabricação, você tem custos maiores com estoque, você tem estoque de matéria-prima, tem estoque de produto em processo. Normalmente os custos o serviço é o que tem menor custo, né? Assim, em termos de armazenamento, você não tem basicamente armazenamento numa prestadora de serviço, né? Não tem estoque. O comércio, você já precisa ter um nível de estoque de produtos para comercializar, então você necessita de maior capital de giro, né? Então, dos três, o que menos precisa de capital de giro em geral, é a prestação de serviço, né? Então, vamos lá. Você tem comércio, que já é assim, uma característica não diria do brasileiro, mas do cearense né? O cearense tem uma característica de ser um ótimo comerciante, tem as influências, né, dos povos da Península Ibérica, né, como comerciantes, né? Dos três, o serviço é aquele de menor custo para se implantar, né? Apesar de você também precisar ter um certo conhecimento sobre a atividade que precisa ser realizada. O comércio, você precisa ter capital de giro para comprar o seu estoque, e a indústria, você precisa de um capital de giro até maior, porque você precisa armazenar não só matéria-prima, como ter o produto em processo. Além do nível de conhecimento sobre o processo precisar ser bem afiado, porque a indústria normalmente ela tem um nível de produtividade e de competitividade bastante elevado, de um modo geral, né? A maioria das indústrias tem muita competitividade, né? E aí precisa que você conheça realmente a atividade que você está abraçando, né? A segunda dica tem a ver com o que eu falei anteriormente, né? Atividades que já são conhecidas, elas são menos arriscadas para o empreendedor, né, para a pessoa que está montando o seu negócio, né? Atividades que você desconhece, né, não é que você não possa montar, ou ter o sonho de montar, ou desejar montar, ou até mesmo montar um negócio que você não conhece a atividade. Mas antes de você montar esse negócio, você tem que se aprofundar, tem que estudar sobre a atividade para que no futuro você não venha enfrentar dificuldades durante a implantação ou até mesmo o desenvolvimento do seu negócio, né? Esse é um conselho
que eu dou e que acontece com muitos empreendedores, né? Eu mesmo, no começo da minha vida profissional, eu montei negócios que eu tinha um certo conhecimento, mas não tinha o conhecimento necessário para aquele negócio. O negócio caminhou bem, mas chegou num momento que eu tive que fechar o negócio porque a atividade ela exigia que você trabalhasse de uma forma que eu não estava disposto a trabalhar, né? Então você precisa se aprofundar na atividade, né, sobre conhecer a atividade com bastante profundidade, né, se aprofundar mais, estudar mais, fazer cursos, né, para que depois você não venha enfrentar dificuldades, né, ou não venha se desencantar com aquela atividade que você está realizando. A terceira dica é o seguinte: negócios que não se sustentam de forma legal não devem ser levados à frente. O que significa isso? Tem alguns negócios que eles só prosperam se você trabalhar fora da lei. Esse tipo de negócio, né, fora da lei como? Sonegando, né? Comercializando produtos com meia nota, comprando produtos com meia nota para garantir um lucro, né, que não viria se você tivesse realmente comprando e vendendo dentro dos conformes dos trâmites legais. Então, esse tipo de atividade, fuja dela, né? Porque mesmo que você obtenha algum, entre aspas, sucesso, né, num determinado momento, né, mais à frente, quando esse negócio realmente crescer, vai chegar num ponto que você não vai conseguir trabalhar nessas condições de sonegação, né, nessas condições ilegais que você porventura tenha trabalhado no início do seu negócio, né? Então é preciso sair fora disso, porque para que você tenha um crescimento constante, para que você tenha, né, existe a questão da honestidade, lógico, né, trabalhar de forma desonesta não é a forma correta de você fazer isso. Mas existem negócios que você não consegue trabalhar se não for sonegando impostos, por exemplo, né? Existem atividades, todos nós sabemos quais são essas atividades, né, que realmente há uma dificuldade muito grande de você trabalhar dentro da legalidade, porque a concorrência inteira trabalha fora da legalidade. Essa que é a verdade. Então, esse tipo de negócio em que a concorrência, em que as atividades elas são realizadas de forma ilegais e sonegando impostos e trabalhando com meia nota na compra, trabalhando com meia nota na venda, isso você tem que sair fora dessa roubada. Você tem que trabalhar o seu negócio pensando em alcançar os objetivos, em fazer esse negócio crescer, mas sem artifícios contábeis para garantir esse crescimento. Esse é o detalhe, né? Esses artifícios contábeis, quando você usa de artifícios contábeis para garantir o crescimento do seu negócio, esse não é um negócio legal, não é um negócio bom para quem deseja um crescimento constante e perdurar. Quinta dica: verificar o ciclo de vida dessa atividade ou do seu produto, né? O que é ciclo de vida? Todo negócio, todo produto, ele nasce, ele cresce e ele morre. Exemplo de produtos que nasceram, cresceram e morreram: máquina da datilografia, não existe mais. Disquete, o disquete nasceu, cresceu, estabilizou e depois morreu. Existem outros produtos como o HD, que são produtos, o próprio Compact Disc, né, o CD, é um outro produto que está praticamente morto em termos de comercialização, né? Então, esse tipo, você precisa verificar se em que momento do ciclo de vida o seu produto ou aquele negócio que você deseja montar
ele está, né? Ele está numa fase inicial onde tem ainda possibilidade de grande crescimento, né? Ele está numa fase de estabilidade, e essa fase de estabilidade ela deve perdurar, né? Quando a gente fala de negócios que morrem, os negócios que envolvem tecnologia, eles têm essa característica de não se perdurar por muito tempo, né? Então, muito cuidado quem trabalha com tecnologia, verificar se o seu produto ele tem uma longevidade ainda, né? Se o seu produto ou seu negócio, aquela atividade, se ela tem longevidade, para que você possa tocar o seu negócio e crescer por muito tempo e garantir um crescimento constante. Existem produtos que estão entre nós desde a antiguidade, né? A faca é um exemplo, né? Que ele é um produto que ainda vai estar entre nós por muito tempo. Mas, como eu citei anteriormente, alguns produtos rapidamente nasceram, cresceram e morreram, né? Então você precisa analisar se a sua atividade ou o produto que você deseja trabalhar, se ele ainda tem essa perspectiva de longevidade. A quinta dica é pensar no montante a investir, né? Quanto eu vou precisar investir para que o meu negócio ele se concretize, para que eu possa montar o meu negócio. Então, nesse montante a investir, você vai começar com as despesas jurídicas e contábeis, né? Onde você tem aí a primeira despesa que você vai ter é na contratação do seu contador. Quando você monta um negócio, você tem que fazer uma contratação. A primeira contratação que você faz é do seu contador, né? E esse contador, ele de cara, ele já pode te ajudar na abertura do teu negócio, na burocracia para o processo de abertura. Ele tem interesse em fazer isso porque vai pegar o serviço de contabilidade da sua empresa. Então você já pode começar contratando o contador e acertando com ele esses valores que aí são os valores de mercado. Existem contadores e contadores, né? E a escolha do contador normalmente se faz por indicação mesmo, né? Você não vai procurar contador nos classificados. Você procura amigos que já tenham seus próprios contadores nas suas empresas e podem indicar aqueles contadores que trabalham de uma forma mais eficiente e eficaz. Dentro das despesas jurídicas e contábeis, você tem taxas para a abertura do negócio, dependendo da atividade que você vai realizar. Você precisa pedir autorização a determinados órgãos, né? Às vezes a corpo de bombeiro, dependendo da atividade que você vai realizar, né? Do negócio que você vai montar, né? Alguns precisam de autorização do corpo de bombeiro, outros não precisam. Quer dizer, aí vai depender muito da atividade. Você tem que ver quais são as atividades e quais são as necessidades, né? Aluguel e melhoramento do ponto também é uma outra despesa que você vai ter, né? Um outro gasto que você vai ter. A escolha desse ponto é muito importante, dependendo da atividade que você vai realizar. Você pode ter, inclusive, não ser autorizado a montar aquele tipo de negócio naquele quarteirão, naquela rua ou naquele bairro, né, que você deseja montar. Então é preciso fazer essa verificação, né, junto aos órgãos competentes do seu município, se naquele endereço você pode ter aquele tipo de comércio, ou daquele tipo de indústria, ou aquele tipo de serviço. Em geral, bairros residenciais, eles têm determinadas limitações, né? Mas nos corredores comerciais, que nas cidades são as avenidas, elas têm menos limitações do que nas ruas secundárias. Isso é importante verificar. Dependendo do município, tem município que tem plano diretor, tem município que não tem plano diretor. Então, dependendo do município, você pode ter alguma restrição para montar algum tipo de negócio em alguma via da sua cidade. A escolha desse ponto é importante também no que diz respeito ao acesso dos clientes, né? Ao momento da decisão do cliente, a forma como o cliente toma a decisão, né? E o acesso desse cliente ao negócio, né? Pode determinar também que local você vai escolher para o seu negócio, né? Se é um comércio, por exemplo, às vezes uma rua bastante movimentada, ela não significa
que o seu cliente vai estar disposto a entrar no seu ambiente, no seu estabelecimento comercial. Você pode ter uma rua de extrema movimentação, mas que as pessoas não estão dispostas a parar e entrar no seu comércio. Já outras ruas com um pouco menos de movimentação, mas com local para estacionamento, atividades correlatas que estão ali naquele mesmo quarteirão, às vezes são bastante atraentes para outros clientes. Quer dizer, ou seja, a concorrência em volta às vezes é maléfica, mas muitas vezes é benéfica, né? Você tem exemplos de ruas que concentram uma determinada atividade, por exemplo, produtos eletroeletrônicos, sucatas de veículos, né? Então, tem determinados locais da cidade onde você tem ruas que você tem só produtos eletrônicos, tem ruas que são só produtos voltados para armarinho, né? Tem determinados locais da cidade onde você trabalha com autopeças. Então, essa concorrência que está em volta, ela passa a ser importante para o seu negócio também, uma vez que atrai muitos clientes para aquela região, né? Então, você ter concorrência não significa que é uma coisa ruim. Às vezes, ter a concorrência ali por perto é uma coisa boa, uma vez que seus clientes, também o volume de clientes que chega ali naquela região, naquela rua, naquele quarteirão, à procura do produto que você está comercializando, ela é um volume muito maior do que em outros locais da cidade. Então, é preciso pensar na possibilidade de se isolar da concorrência ou de se aproximar da concorrência. Falando ainda de montante a investir, nós temos que pensar também nos equipamentos e instalações, né? Então, você precisa fazer um levantamento de quais os equipamentos serão necessários, né? E quais as modificações de instalações que precisam ser realizadas, ser feitas, para que o seu negócio possa funcionar naquele ponto. Escolher o ponto, é aqui que nós vamos trabalhar, o que é que nós vamos ter que reformar, quais são os equipamentos que nós vamos ter que trazer para dentro da empresa, quais são as instalações que nós vamos ter que refazer ou ter que fazer aqui dentro do ponto para que o negócio passe a funcionar de uma forma desejada, né? Da forma desejada por nós. E por último, do montante a investir, nós temos o capital de giro, né? Eu não vou falar muito sobre capital de giro, eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo que eu falo e explico como é que funciona o capital de giro, mas você precisa de um volume de dinheiro, então, para garantir esse capital de giro, para fazer com que a sua mercadoria para que você possa comprar a mercadoria, para que você possa estocar a mercadoria, para que você possa comercializar a mercadoria com tranquilidade e possa pagar seus gastos, né, suas despesas com tranquilidade, que o negócio possa sobreviver, principalmente no início, né, onde você tem um volume de vendas relativamente baixo em relação às despesas que você tem para montar um negócio. Então, você precisa ter um capital de giro para garantir o funcionamento do negócio até que o ponto de equilíbrio seja ultrapassado pelo faturamento. Então, essas são as nossas dicas para quem deseja montar um negócio, né? Se você gostou, dá aquele like, compartilha e comenta, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai acabar chegando em mais pessoas, ele vai acabar entregando para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.